Como vão? Vamos chegando devagarzinho. Bom dia a todos. Hoje não vou nem precisar botar o cronômetro, porque hoje a gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo a nossa live de hoje, né? Mas deixa o pessoal ir chegando aí com tranquilidade. Bom dia para quem está chegando. Vamos lá, doutores, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje eu acabei nem divulgando na lista de divulgação, mas enfim, né? Vamos ver. Bom dia que está chegando aí, bom dia. Doutora Cleide, bom dia, minha querida, tudo bem? Queridos, dando continuidade aqui ao nosso projeto de aulas live, hoje, excepcionalmente hoje, nós iremos terminar um pouco mais cedo, né, em razão de alguns compromissos que eu terei logo a mais, a partir das 8 horas. E hoje a gente vai ter uma conversa bem rapidinha, né? Eu vou só falar sobre as diferenças entre inexigibilidade, né, entre dispensa, entre licitação vedada e licitação dispensada, tá? Em relação, doutores, né, a essa hipótese aí em relação às possibilidades que a administração pública pode realizar, né, a contratação direta, né, de pessoas particulares que venham a prestar serviço para a administração pública, em relação a esse tipo, né, de contratação, é importante ressaltar que... só um segundo, É importante ressaltar que as hipóteses apresentadas, né, na hipótese de dispensa e nas hipóteses de inexigibilidade não franqueia, não dá possibilidade para que a administração pública contrate de forma livre. Não é isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é quando a gente fala sobre processos de dispensa, processo de inexigibilidade, né, e até a própria licitação vedada, que é um reconhecimento doutrinário, né, em situações, por exemplo, que a administração pública, bom dia, em que a administração pública, ela, ao invés, né, ela inclusive assim, ela tem hipótese de realizar o processo de dispensa, mas mesmo ela tem hipótese de realizar a licitação, mas mesmo diante dessa situação, né, de possibilidade jurídica de ser realizada a licitação, ela não é recomendável que ela faça a licitação, né? Inclusive a gente tem uma hipótese, né, que é uma hipótese dispensa, que é para a situação de emergência e calamidade. Coisas que nós já estamos observando de forma muito clara. Bom dia, Saskia, tudo bem? Coisas que nós já estamos observando com muita ênfase, com muita materialidade durante esse período da lei da quarentena, né? Na lei da quarentena, doutores, a gente pode observar que a própria lei, né, ela já traz uma hipótese de dispensa, né, inclusive já previamente justificada para aquelas autoridades que venham utilizar a dispensa para a contratação de bens ou serviços, né, que sejam utilizados para o combate à pandemia. Então, a lei da quarentena, que lei é essa, professor, que você está comentando? É a lei que atualmente é a lei que está organizando juridicamente, né, organizando de forma legislativa o regime de quarentena ao qual nós estamos vivenciando. Então, o que acontece? Aquela lei lá trouxe, doutor, lá no artigo 4º, né, uma hipótese de dispensa que, na realidade, a hipótese de dispensa já existia, né, na 8666, no artigo 24, tá? Então, o que acontece? Só que lá, diferente da hipótese de dispensa que está prevista na 8666, aquela hipótese da quarentena, ela já deixa previamente justificada a situação de calamidade em razão da Covid. Por que eu estou falando isso, doutor? Porque quando a gente vai falar das hipóteses de dispensa que estão previstas na 8666, aquela hipótese de dispensa precisa ser devidamente comprovada, devidamente justificada. E essa justificativa, doutores, essa comprovação, ela vai acontecer naquela fase interna do processo licitatório, naquela fase interna que antecede a divulgação do edital, tá? Então, dentro dessa perspectiva, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês que a dispensa que está prevista lá na lei da quarentena é totalmente diferente da dispensa que está prevista na 8666, em que pese ela replicar uma hipótese que já está prevista em legislação anterior.
Por quê? Porque enquanto na lei da quarentena eu já tenho essa justificativa legal, bastando somente então que a autoridade competente venha a comprovar que está adquirindo bens e serviços para o combate à pandemia, e isso já justifica a utilização da dispensa, enquanto que nas hipóteses de dispensa que estão previstas na 8.666, naquela hipótese de dispensa ali, doutores, é preciso exatamente comprovar, justificar a existência de tais fatos para que eu possa utilizar a dispensa da 8666. Outra coisa interessante em relação às dispensas, tá? Outra coisa bastante interessante em relação à dispensa. Dispensa não, em relação à inexigibilidade. Diferença, né? Diferença entre dispensa e diferença entre inexigibilidade. Doutores, não se preocupe que nós vamos destrinchar posteriormente, tá? Todas as formas de dispensa que estão previstas no artigo 24, tá? E comentar sobre a inexigibilidade, beleza? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: em relação às hipóteses de dispensa, o rol que se apresenta ali, ou seja, os 35 incisos que estão ali no artigo 24, ele é um inciso, né? Incisos taxativos, que isso quer dizer, olha, só poderá haver dispensa se a hipótese estiver claramente prevista na 8666. Por que eu estou chamando a atenção disso, doutores? Porque, por exemplo, os municípios, quando estão legislando também sobre a matéria de licitações na sua normatização específica, os municípios não podem criar novas hipóteses de dispensa. Por quê, doutores? Porque isso viria a se apresentar de forma contrária, à própria exposição, né, que ocorre, por exemplo, né, a própria exposição que ocorre em relação à previsão da norma geral da 8666, tá? Então, dentro dessa situação, que eu quero chamar a atenção de vocês é que não tem como, doutores, não há possibilidade jurídica constitucional de que os municípios eles venham a legislar sobre novas hipóteses de dispensa, a não ser aquelas que já estão previstas na 8666, tá? Então, não vai ser criada novas hipóteses, não. Na verdade, as dispensas previstas na lei geral, na 8666, poderão inclusive ser replicadas na legislação estadual e replicadas na municipal, com a condição de que nem o Estado, nem o município criem novas hipóteses. E quando a gente fala de inexigibilidade, doutores, o que é interessante observar aqui, na hipótese de inexigibilidade, né, de licitação, é que o rol que se apresenta ali, nos 3 incisos do artigo 25, é uma hipótese que apenas tem um caráter exemplificativo. A gente poderá, inclusive, haver situações, né, que demonstram essa condição de inexigibilidade, e isso será devidamente justificado pela própria autoridade. O que eu quero dizer é o seguinte, doutores, que as hipóteses descritas lá nos 3 incisos do artigo 25, elas não se mostram, né, elas não se demonstram demarcadas por tão somente aqueles exemplos que estão ali. Por isso que fala que o rol do artigo 25 da 8666 é um rol taxativo. Frente ao rol do artigo 24, o artigo 25, né, da 8666 é um rol exemplificativo. E o rol do artigo 24 é um rol taxativo. Tá bom? Então, são diferenças que precisam ser tratadas, né? E aí a gente tem, doutores, a hipótese da licitação dispensada. Professor, qual é a diferença entre licitação dispensável... Bom dia, Suzana. Tudo bom, minha querida? Como vai? Licitação dispensável para licitação dispensada, doutores. Muita gente confunde isso, mas é o seguinte, nas licitações dispensáveis, a gente está falando do rol do artigo 24, tá? Da 8666. Quando nós abordamos... Valeu, Suzaninha. Obrigado, minha querida. Obrigado. Quando nós abordamos em relação à hipótese do artigo 17 da 8666, o artigo 17 traz lá
a hipótese de será dispensada a licitação. O que é isso, doutores? O comando é totalmente diferente. Quando eu falo que será dispensável, eu deixo muito claro que a administração pública ela poderá ou não realizar o processo de dispensa. Mas, quando eu afirmo da hipótese do artigo 17, né, e a gente vai ver lá, doutores, a gente vai ver, por exemplo, venda de ações pela União, dos seus ativos, né, das suas dívidas públicas. Doutores, imagine aí se a administração pública viesse a fazer um processo licitatório para ver quem vai ser aquele particular que vai adquirir aquelas ações. Não é assim que funciona. Basta o que acontece com relação às hipóteses de venda de ações públicas. Você ingressa, né, no site do Tesouro Nacional e adquire quantos títulos você quiser. Estão lá disponíveis os títulos, né? Então você vai lá e adquire esses títulos, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, doutor, a gente vai observar que algumas atividades do Estado não é razoável que o Estado faça, por exemplo, um processo de dispensa. Na realidade, a própria lei, no artigo 17, já traz o seguinte: olha, para bens móveis e imóveis descritos no artigo 17, inciso 1 e no inciso 2, vai ficar claro... Bom dia, minha querida mamãe, bom dia. Vai ficar claro, doutores, que dentro dessa perspectiva, né, trazida pelo artigo 17, que lá a administração pública sequer pensará em realizar o processo de dispensa. Basta o seguinte, hipótese prevista no artigo 17, inciso 1, a linha tal. A hipótese prevista no artigo 17, inciso 2, a linha tal. Por quê, doutores? Porque não, nesse caso, a licitação em si, se for realizada, ela estará de forma contrária à própria previsão legal. Então, em situações particulares, né, e é o que eu recomendo a vocês para falar de licitação dispensada, que realize a leitura do artigo 17, inciso 1 e 2, tá? Eu vou trabalhar algumas hipóteses aqui com vocês para a gente tratar, mas, por exemplo, autores, quando a administração pública realiza desapropriação, né, de terras para fins sociais, as pessoas que geralmente são ali contempladas, o pessoal até tenta organizar uma fila, mas, por exemplo, se eu já tiver pessoas naquele local, ocupando aquele espaço, né? Você já a pessoa que já tem lá 20 anos, 25 anos ocupando aquele espaço, e aí vem a administração pública, declara a desapropriação daquele terreno particular exatamente para fins, né, pode ser regularização latifundiária ou até para a construção de um novo loteamento residencial em favor daquelas famílias. Não é justificável, doutores, não é nem palatável que a hipótese ali do artigo 17 venha a gerar um processo licitatório. Pelo contrário, a hipótese do artigo 17 da 8666 é muito clara, é dispensado, ou seja, é um comando. Não vai ter processo licitatório, diferentemente do que ocorre no 24. O 24 diz o seguinte, parece assim, é dispensável, começa assim o artigo 24, caput, é dispensável a licitação para, e vem os 35 incisos, tá? Nós iremos trabalhar também esses incisos para que nós possamos nos verificar, né, quais são as condições. Inclusive é bom, né, doutor, a gente trabalhar um pouquinho esses incisos, porque isso vai trazer muito conteúdo, né, em relação a situações bem específicas, tá? Então fiquem atentos a isso, né? A licitação dispensada claramente, né, um exercício que a administração pública sequer, né, vai realizar processo licitatório, ou seja, basta que ela, inclusive, dentro de um processo administrativo, ela já demonstre que a hipótese do objeto que vai ser ou vendido, né, seja uma hipótese que esteja prevista no artigo 17. Por exemplo, doutores, há situações que a administração pública pode pegar um determinado imóvel seu, imóvel que ela possui na sua estrutura, né, e ela pega esse imóvel que, inclusive, qual é a situação específica do imóvel? Que esse imóvel ele tenha sido ingressado no patrimônio público da administração através de dação em pagamento ou decisão judicial, ou seja, não é um imóvel originariamente público, é um imóvel que era de um particular e passou à estrutura do poder público. Então, esse imóvel, doutores, nessas condições, é possível, em relação as condições que ele foram inseridas, é possível que a administração pública, no momento que ela vai realizar o pagamento, doutores, ela vai realizar o pagamento de uma dívida com determinado particular, tá? Verdade, Tosta. O Tosta está fazendo um comentário aqui no Facebook. Verdade, meu querido.
Vai se abrir, meu irmão. Eu concordo, Tosto, concordo. Mas assim, doutores, em relação lá essa situação que eu estou falando para vocês, né, do imóvel que foi inserido como patrimônio da administração pública através de dação em pagamento, o que é que a administração pública vai fazer? Pode fazer uma outra dação em pagamento. Agora ela vai pegar o quê? O imóvel, esse imóvel que entrou em dação em pagamento e vai ofertar ao particular para a quitação do seu débito. Tá? Então, é uma hipótese, doutores, que está prevista lá no artigo 17, inciso 1, a linha A, né, do A8666. Então, eu quero recomendo, até para a gente ir se preparando para as próximas aulas, né? Como eu disse, hoje a nossa aula será um pouquinho mais curta, porque às 8 horas eu tenho um compromisso. Mas eu quero só a gente fazer alinhar isso aqui. Então, doutores, contratação, né, direta, nós temos 4 formas de contratação direta. Nós temos a contratação por dispensa de licitação, que é as hipóteses do artigo 24. Nós temos a contratação por inexigibilidade de licitação, que é a hipótese do artigo 25. E nós temos as licitações dispensadas, que é a hipótese do artigo 17. E, por fim, nós temos as licitações vedadas, as licitações que a doutrina fala assim, olha, é proibido o gestor realizar a licitação, a processo de licitação nesse caso. Então, assim, seria, na verdade, assim, ó. Eu falei para vocês agora há pouco que dentro das hipóteses de dispensa há uma discricionariedade para que o gestor ele venha ou não a utilizar a dispensa prevista no artigo 24, beleza? Só que, doutores, haverão situações em que essa escolha do gestor ela ficará limitada a dispensar a licitação. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine a seguinte situação de um determinado município. Vamos falar, eu não vou falar hoje não, Saskia, tá? Porque eu vou falar hoje a nossa live vai até às 8 horas, infelizmente, mas eu vou falar sim, não se preocupe. A partir da aula de amanhã, tá? Eu vou falar a partir da aula de amanhã, já vai falar já algumas hipóteses de dispensa. Eu posso até começar, se for o caso, até pela inexigibilidade, tranquilamente, tá? Mas assim, ó, o que eu quero chamar a atenção em relação a essa situação aqui, né, da nossa live de hoje, é que a hipótese da licitação vedada é uma hipótese identificada pela doutrina, ou seja, a doutrina administrativista vai olhar assim, olha, em que pese o artigo 24 trazer uma hipótese ali, né, de licitação dispensável, ou seja, a administração pública pode escolher por dispensar ou fazer o processo licitatório, haverão situações em que será obrigada. E aí o exemplo que eu dou para vocês, doutores, para a gente fazer esse exemplo depois de encerrar a nossa live. O exemplo é o seguinte, ó, imagine vocês um determinado município, né, e que ele tem uma única via de entrada e de saída, né? Ele possui uma única via de entrada e de saída, que é uma ponte, né? Vamos imaginar que esse município é uma ilha, né? E a gente sabe, né, doutores, né, aula de geografia, né, que ilha é uma porção de terra cercada por água, né? Ou seja, não tem outra saída, não tem outra ligação com o continente. Então imagine vocês, né, que seja essa ponte. E o que acontece, doutor? Essa ponte vem a ruir, essa ponte, né, em razão do tempo, ela vem a cair. Só que o ente público já tinha ciência de que a ponte estava para ruir e já estava, doutor, já estava realizando o procedimento licitatório, ou seja, já estava lá em processo de pré-análise, de qualificação das pessoas interessadas, mas a gente estava na concorrência. A concorrência, como vocês bem sabem, é extremamente burocratizada. Concorrência, doutor, pode demorar 6, 8 meses, a depender da complexidade da obra. E quando eu falo de uma obra de ponte, ela é uma obra complexa. Então, o que acontece aí, doutores? Ele está naquele processo ali, ó, está no primeiro mês, com previsão de durar ainda uns 5 meses. Nessa intercorrência aí, desse período do processo de concorrência, a ponte vem a ruir. Doutores, nessa situação muito clara, muito específica, em que pese a administração pública já tem, inclusive, adotado um procedimento licitatório para a realização, né, da contratação da empresa que viria a ser contratada para fazer a manutenção da ponte, havendo um colapso da ponte durante esse momento, nesse caso, eu quero dizer o seguinte, olha, gestor, neste ponto em específico, não há como você continuar com o procedimento licitatório, até porque se você continuar, você esperar 4, 5 meses para finalizar um procedimento licitatório,
de uma ponte, sendo que a ponte já caiu, né, você inclusive está violando o interesse público primário, que é o interesse da coletividade. E nesse caso aí, doutores, a gente está falando, né, de um município que está em uma ilha. E esse município que está na ilha, é importante ressaltar o seguinte, ó, que lá não há outro modo de se deslocar. Então o que acontece, doutores? Há uma urgência, há uma emergência latente existindo. É previsão, inclusive, de ser dispensável, né? Hipótese do artigo 24, a da emergência ou calamidade pública. Só que acontece com você o seguinte, doutores, aí o gestor fala assim, ó, não, mas olha, velho, a gente já está com o processo licitatório aberto aqui, né? E diante desse processo licitatório, vamos tocar ele e vamos escolher, doutores, nesse caso aqui, ó, é uma licitação vedada, é uma licitação proibida, claramente identificada pela doutrina como situações em que, nesse caso narrado, a escolha pela opção da licitação se demonstra totalmente contrária aos interesses da coletividade. Então, dentro dessa perspectiva, doutores, o que eu quero chamar a atenção de vocês, o que a gente conversou rapidamente hoje foi sobre a diferença básica entre inexigibilidade, inexigibilidade dispensa, licitação vedada e licitação dispensada, beleza? Como eu disse, doutor, infelizmente hoje eu vou ter que encerrar a nossa live um pouco mais cedo, porque às 8 horas eu tenho um compromisso, mas amanhã, às 7h37 da manhã, estaremos aqui novamente para conversarmos sobre licitações. E amanhã a gente já vai começar, inclusive, a ingressar nos incisos do artigo 24, nos incisos do artigo 25, vamos tratar das hipóteses de dispensa, das hipóteses de exigibilidade. Ainda temos que conversar sobre RDC, doutores, que teve uma importante modificação, né, legislativa nesse período de pandemia. Bom dia, bom dia. Então, eu só quero que vocês fiquem atentos, porque amanhã, novamente, às 7h37, estarei aqui, né, para que a gente possa conversar sobre o processo licitatório. E hoje, excepcionalmente, vamos encerrar nossa live um pouco mais cedo, em razão do compromisso que eu terei logo mais, tá bom? Mas agradeço mais uma vez a paciência, estarem me escutando. Saskia, não se preocupe, vamos conversar sim, tá, sobre a contratação de bandas, né, pelos municípios ou pelo estado, que seja, né, e as condições necessárias para que essa contratação ocorra com maior tranquilidade, tá bom? Doutores, desejo a vocês, então, hoje uma terça-feira gloriosa, tá? E amanhã, anota aí, amanhã, às 7h37, estaremos aqui ao vivo para conversarmos sobre licitações. Por nada, minha querida, por nada. Beleza? Forte abraço a todos, doutores. Tchau, tchau.